Você não sabe o quanto eu caminhei. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a tua vida. Que bom que tem um montão de gente ouvindo a nossa rádio, né? Não é não, Pedro? E muita gente muito mais preocupada com a saúde emocional e preocupada em ter uma vida melhor. Que bom que as pessoas estão buscando muito mais isso. E hoje, pessoal, a informação ela está muito à disposição de todo mundo, né? Claro que você tem que olhar a qualidade da informação que você está ouvindo, mas tem à disposição de todo mundo. Bom, eu sou a Yara Cunha, eu falo sobre o Eneagrama, eu falo sobre saúde emocional, sobre equilíbrio emocional, sobre o quanto as nossas emoções elas podem estar a nosso favor ou não, né? Bom dia para todo mundo que está aí na live também do Facebook, a Fabiana, a Luísa, o pessoal que está chegando, dando um oi aí para ver se está todo mundo ouvindo, a Patrícia que também está sempre aí, só dá um oi para ver se está ok o áudio, se estão ouvindo. Bom dia para todo mundo, muito bom estar aqui. E falar do Eneagrama, pessoal, é falar muito sobre um caminho sagrado, sobre um caminho muito profundo de desenvolvimento, né? Agora, aproveitando sexta-noite, sábado e domingo, eu vou estar lá no Rio de Janeiro, com turma lotadaça, não cabe mais nem uma formiga lá no espaço, no querido Espaço Âncora, lá na Barra da Tijuca. Sexta-feira à noite tem palestra, para quem quiser conhecer o Eneagrama, a palestra é free, mas também já está lotada. E sábado e domingo vai ter um workshop lindo de Eneagrama, com uma iniciação ao Eneagrama que é linda, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, hoje a gente fala, né, continuando a falar sobre o programa da semana passada, eu estou falando aqui sobre depressão. E por que, né, falar sobre depressão? Porque, pessoal, a gente está no mês de setembro, que é um mês em que a gente chama bastante atenção para a questão do suicídio, que é o Setembro Amarelo, e a gente tem aí números absurdos, né, em relação a isso, infelizmente, 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão em todo o mundo, e 95% dos suicídios, eles são causados pela depressão em primeiro lugar, e depois transtorno bipolar, e depois abuso de substâncias. E por que, né, quando a gente fala sobre o Eneagrama, a gente fala sobre questões também das patologias? Porque o Eneagrama aborda de forma muito profunda 3 emoções do ser humano: o medo, a raiva e a tristeza, né? Ou a vergonha, que é relacionada à rejeição. E aí a gente fala, e eu falei, tá, pessoal, tem o programa 1 sobre depressão, que está inclusive aí na minha fanpage do Facebook, Conexão Eneagrama. Está gravado, fica lá gravado para quem quiser assistir. Quem quiser receber pelo WhatsApp, fazer parte do meu grupo, da minha lista de transmissão, manda mensagem para 11 99122 5140, e aí eu mando para vocês a parte 1 do programa de depressão. E aí o Eneagrama vai tratar muito fortemente dessas 3 emoções: raiva, medo e tristeza. Essas 3 emoções, pessoal, são emoções primárias. A gente precisa expressar. Se a gente não expressa essas emoções, é como se a gente não tivesse vivo ainda, de fato vivendo. Mas isso é um problema? Claro que não. Expressar essas emoções é muito saudável, né? Vem do nosso sistema límbico, responsável por todas as nossas emoções. É preciso expressar. O problema é quando a gente ou não consegue expressar, ou elas vêm de uma forma muito intensa, e a questão é quando a gente não sabe lidar com elas. Aí a gente tem um problema, ou uma questão a resolver. É quando a gente não dá conta dessas emoções. E é principalmente, eu falei a semana passada, eu só vou fazer um resumo aqui, um overview, quando a gente tem um processo de muita tristeza, né? E, de novo, um luto é uma depressão? Não. Quando eu estou em luto, eu estou sentindo uma tristeza profunda que é necessária, e não só é necessária, como é saudável. Ela vem do sistema límbico, ela é legal. A questão é quando eu não consigo lidar com esta tristeza decorrente de um luto ou não, e isto vira depressão. Aí a gente tem um problema, tá? Para resolver, e para tratar e para buscar ajuda. Certo, Pedro?
O Pedro, como sempre, com a camisa florida, onde eu quero que você apareça aqui na live para você mostrar essa sua camisa florida maravilhosa, né? E aí, pessoal, é assim, eu falei bastante a semana passada do que é a depressão, de quais são os sintomas, né? Quando você sente lá, diferentemente de cansaço, você sente um estado de fadiga. Quando você sente uma alteração de humor que dura mais do que 4 semanas, assiste lá o outro programa para você poder pegar e entender um pouquinho dessa questão de como é que ele se manifesta em nós. E tem uma coisa que eu queria falar, pessoal, que é muito importante, né? Por que que a gente cuida das nossas emoções? E por que que as emoções estão ligadas à nossa saúde física, né? Outro dia a gente estava conversando num grupo. E aí eu falei, olha, depois que eu conheci o Enneagrama, depois que eu conheci a entender melhor as minhas emoções, a lidar melhor com as minhas emoções, e aí fiz alguns movimentos sistêmicos que eu vou falar aqui, o meu processo de rinite, de sinusite, de alergia melhorou, eu acho que 80%. Eu tinha muita rinite, eu sou uma prova viva de que a gente olhar para as nossas emoções funciona. E tem uma coisa muito importante. Tem uma parte do nosso cérebro, para vocês que estão aí também, que chama hipotálamo. E o hipotálamo, ele vai juntar 3 importantes sistemas, que é o sistema nervoso, o sistema imunológico e o sistema endócrino, que faz o nosso corpo funcionar. Então, se o sistema nervoso, ele se desorganiza, isso vai afetar o teu sistema imunológico e vai afetar o teu sistema endócrino. E isso tudo é regido aqui pela cabeça, por isso que a gente chama hipotálamo. Então, não adianta, tá? Você cuidar do corpo e não entender o que está passando nas tuas emoções. E não entender se você está dando conta da tua raiva ou não, se é muita raiva que você sente, se você está sentindo um medo, que é um medo paralisante, tá? E se você está sentindo muita tristeza. E aí você não está dando conta, porque você vai fazer exame, mas aí esse tripé que o hipotálamo cuida, ele vai estar em desordem. E aí a gente não vai conseguir a homeostase, que é um equilíbrio do corpo. Então, tem ligação? Claro que tem, gente. Se tem gente que ainda acha que cuidar da emoção não tem ligação com o corpo físico, sim, vai ler a internet, vai se informar, porque tem toda a ligação, tá? E aí, se você não olha para as tuas emoções, você vai ficar tomando remédio a vida inteira, você vai ficar se tratando de um montão de coisas e que né? É perigoso de você não melhorar. Se você cuida da tua emoção, você melhora tudo. Tudo bem? Bom, quando a gente fala, pessoal, da depressão, né? Do ponto de vista sistêmico, eu trabalho com Enneagrama. Então, veja, a gente trabalha, né? Eu trabalho com Enneagrama, que vai olhar lá para o ponto de vista da tua emoção, do ponto de vista comportamental. Então, a tua raiva tá atrapalhando as tuas relações no trabalho, você está sendo prejudicado porque você tem aquele coisa que sobe, aquele fogo que sobe, a adrenalina que sobe, uma raiva que sobe, uma vontade de matar. Isso atrapalha? Atrapalha. Interfere? Sim. As pessoas percebem? Sim. Você vai ter reações muito fortes? Sim. Você vai ter, por exemplo, fala aí, pessoal, tudo bem? Aê, Joares, Ieda, tá todo mundo aí? Dá um oi aí, dá-lhe, cara. Você tem muito medo e o medo acaba te travando, você evita se expor, você fica no mesmo lugar. Quem tem medo acha, né, que está buscando a segurança e acha que está se preservando. Mas com os movimentos e com toda a velocidade que a gente tem, eu não sei se você se preserva ou se você deixa de se preservar e fica para trás, né? E aí, quem tem a tristeza não tem ânimo para fazer as coisas, não tem ânimo para levantar, até levanta e até faz, mas você gasta o triplo de energia para fazer uma coisa que você faria de uma forma bem mais fácil. Então, assim, peça ajuda. E é importante também que você peça ajuda do ponto de vista da saúde emocional para quem tenha condições de atender o teu caso. Por exemplo, transtorno bipolar tem que ter especialização, transtorno do pânico tem que ter especialização, depressão, você tem que ter um conhecimento, porque senão não consegue tratar, tá? Bom, quando a gente fala, pessoal, do ponto de vista sistêmico da depressão, a gente fala de 2 momentos. A gente fala de um vazio que a pessoa sente,
do ponto de vista da depressão, um vazio imenso, né? Um vazio que quase chega a ser um vazio existencial. E porque falta tomar alguém, né? Falta, mentira que eu vou ganhar um chazinho aqui. Pode abrir, agora eu quero meu chá. Essa vibe mundial, ela cuida das pessoas e ela cuida dos comunicadores também. E é assim que a coisa funciona, né? Lindona do meu coração. Ó, vou mostrar para vocês aqui o chá que eu ganhei, tá? Linda. E é assim que a gente vê que tá no lugar certo, né? Não adianta a gente colocar, e é muito legal isso, tanta coisa para falar, né, gente? A gente tem que aplicar aquilo que a gente passa para os outros, sabe? E cada vez mais eu me convenço de que a gente não é perfeito, mas falando da vida sistêmica, a gente tem que procurar sempre fazer o melhor para nós e para as outras pessoas. E aí, a gente fala de um vazio. Se você tem depressão, se você conhece alguém que tem depressão, duas coisas importantes para dizer. Isto é sistêmico? Sim, é sistêmico. Porque nós copiamos moldes, nós copiamos coisas, né? Comportamentos, doenças, patologias, lá da nossa ancestralidade. E a gente copia isso sempre movidos por amor. Nós copiamos isso por algo chamado lealdade sistêmica. Então, eu posso ter, por exemplo, um processo, porque isso está no nosso DNA, gente, está aqui, ó, tá? É uma xícara para quem é tipo 4, né? Pois é, isso aí. A gente traz essa história ancestral no nosso DNA. Então, imagina o seguinte, se você tem depressão, por exemplo, é porque você está incompleto, né? A gente nasce do nosso pai e da nossa mãe e o tempo todo o processo da vida é integrar o masculino e o feminino. Tá? Então, aqui, o feminino vai estar sempre do teu lado esquerdo, do ponto de vista da cabeça, né? Ele vem aqui do seu centro da cabeça direito, feminino, e vai para o lado esquerdo do corpo. Então, tudo que acontece no teu lado esquerdo, no teu, tá? Porque aqui na rádio, você vai ver do lado invertido. Tudo que acontece do teu lado esquerdo está relacionado ao feminino, e tudo que acontece aqui da cabeça do lado esquerdo, vindo para o teu lado direito do corpo, está relacionado ao masculino. E aí, a gente tem muitos trabalhos para fazer, mas que, pessoal, assim, acredita, não são trabalhos tão difíceis de fazer. Isso é o mais importante. A gente precisa ter consciência, primeira coisa, entender que é um pequeno esforço, que é voluntário porque eu quero, mas também tem que saber o que fazer. E aí você precisa de informação, né? E aí, a primeira coisa é assim, tem um vazio, e aí a gente pode entender que tem um vazio porque alguém na tua ancestralidade, lá atrás, rejeitou a mãe. E você está no lugar de alguém que rejeitou a mãe. Quem rejeitou a mãe pode ser um aborto, um filho abandonado, sabe? Um aborto provocado. Você está lá no lugar de alguém, né? E aí, este processo de reconciliação precisa acontecer, tá? E aí, esse vazio, ele vem por a gente não conseguir tomar um dos pais. Ou eu não consigo tomar o meu pai, ou eu não consigo tomar a minha mãe. Mas isso, assim, na maioria das vezes, está relacionado a uma intrincação, um emaranhamento, uma questão muito forte que vem lá do passado, tá? De um antepassado que não tomou alguém, provavelmente a mãe. Então, alguém que, sei lá, uma pessoa lá atrás que foi estuprada e que excluiu alguém. Tem algum excluído no teu sistema e que precisa ser novamente incluído. E aí a gente fala das forças do amor do Bert Hellinger, o querido Bert Hellinger que a semana passada nos deixou e que está num lugar muito melhor e que deixou um legado dos mais incríveis para a nossa vida, para a cura mundial, para a nossa ancestralidade. Bom,
Isso tudo aparece nas constelações, tá, pessoal? E também tem uma outra coisa. Quem tem a depressão pode estar trazendo também uma coisa chamada raiva assassina. O que começa, muitas vezes, um processo de depressão é uma raiva muito forte que não pode ser manifestada. E essa raiva vai te travando, ela vai te travando por alguma coisa que aconteceu. Essa raiva, ela é tão grande, ela é tão grande, ela é tão grande que ela vai te travando, travando, até que você fica inerte, perde as forças e isto se transforma em uma depressão. Então, a gente precisa olhar também, pessoal, para a questão da raiva, tá? Quando a gente fala de energia assassina, é uma energia que a gente também herda lá da nossa ancestralidade. A gente não teve só na nossa ancestralidade pessoa boazinha, vítima, e também não teve só a gente com raiva assassina. A gente teve os dois. Todo mundo teve os dois. E isso aí a gente também precisa olhar. E às vezes alguns movimentos sistêmicos de você incluir, tá? E esses movimentos sistêmicos eu passo na minha lista do WhatsApp. Eu mando por lá, tá? Quem quiser participar da lista de transmissão do WhatsApp, manda mensagem para 11 99122 5140. E aí você vai receber esses movimentos sistêmicos. Bom, por quê? A gente precisa tomar alguém que provavelmente precisa incluir alguém que provavelmente não tomou a mãe lá atrás, que teve uma questão muito forte com a mãe. A gente pode entender também, pessoal, que os suicidas, veja, a minha querida professora Brigitte Champetier, com quem eu estudo as constelações há 3 anos, ela fala o seguinte, nenhum suicídio ele tem culpa dos familiares aqui desta vida. Isto sempre o suicídio sempre é uma lealdade sistêmica de alguém que diz, eu sigo você até a tua morte, ou eu pago por você, tá? E isto sempre tem a ver com um antepassado. Então, se tem um caso grave de depressão, se tem um caso grave de alguém, principalmente que já tentou o suicídio e não conseguiu, esta pessoa que tentou o suicídio e não conseguiu está pedindo ajuda de uma forma muito séria. Então, é sinal de que ela ainda deseja viver, que tem algo nela que ainda quer viver. Tá? E aí ela tentou o suicídio e não conseguiu. E aí é importante também a gente entender e tentar libertar essa pessoa. E tem algumas frases sistêmicas, por exemplo, agora eu escolho desfrutar de estar vivo, tá? E tem que haver uma decisão e aí ele precisa falar isso, e falar isso para os ancestrais, e falar isso para o campo ancestral, de que ele deseja desfrutar a vida, que ele escolhe a vida. É uma frase muito importante, pessoal, em sistêmica, que é, eu deixo com você o que é teu e sigo levando o que é meu. Tá? Isso é muito importante também. E outra coisa, muitas vezes quando alguém morre, tá? Na nossa família mesmo, a gente promete algumas coisas, tá? E isso também é como se a gente gerasse um novo karma, tá? E a gente não está aqui para gerar karma novo nenhum. A gente está aqui nesta vida para transformar karma em dharma, para entender que todos os nossos karmas podem ser transformados em aprendizado e em mais vida, tá? Bom, quando a gente fala, pessoal, sobre o Eneagrama, nós falamos o seguinte, e isso é o link que eu faço em todos os treinamentos, em todos os workshops e com quem faz algum trabalho comigo, né? O Eneagrama fala de 3 centros de inteligência, 3 tríades. E essas tríades são regidas por emoções. Então, nós temos pessoas que nasceram num tipo do Eneagrama, falando aqui do Eneagrama da tipologia, porque o Eneagrama é um caminho espiritual, é um caminho psicoespiritual. Tem pessoas que nasceram sob a emoção mais forte do medo. Tem pessoas que nasceram sob a emoção mais forte da tristeza. Isso rege a tua vida. E tem pessoas que nasceram sob a emoção mais forte da raiva. E nós temos algo na nossa sociedade que rege a nossa sociedade, que são campos mórficos
de energias ancestrais. Então, tudo que está acontecendo na nossa sociedade agora, tudo que está acontecendo da polaridade, nós nascemos polares, nós nascemos da energia do nosso pai e da nossa mãe. Enquanto esta energia não é tomada por nós, do nosso pai e da nossa mãe, a gente ainda não vive, a gente sobrevive, a gente não tem desenvolvimento, a gente não tem crescimento. Primeira coisa, tomar a energia do pai e da mãe. Yara, como é que faz isso? Manda o WhatsApp para mim, lá no meu WhatsApp, que aí a gente fala sobre isso, tá? O programa só tem 25 minutos, gente, só faltam 5 minutos para terminar. Primeira coisa, enquanto você profundamente não tomou o teu pai e a tua mãe e não integrou esse masculino e feminino em você que te deu a vida, você sobrevive. Não começou o teu processo de desenvolvimento e de crescimento. Tudo que você fez até agora foi por uma questão de sobrevivência. Pois é, né? Bert Hellinger fala isso, Brigitte Champetier fala isso, e isto é realmente muito abrangente. Outra coisa, essas polaridades, o que está acontecendo hoje na nossa vida, tem a ver, pessoal, com campos sistêmicos de energia ancestral que nos regem. Então, se você nasceu à luz de um tipo emocional do Enneagrama, que é regido pela emoção da tristeza, da vergonha, da rejeição, você provavelmente tem uma ligação, tem uma lealdade sistêmica com campos mórficos de tristeza. Lá de energia ancestral passada. E aí a gente precisa trabalhar, e o meu trabalho hoje especificamente é muito focado em trabalhar campos sistêmicos. É um trabalho muito mais coletivo do que individual. E é um trabalho para mim que é sagrado, né? Que é alguma coisa que para mim é muito séria. Até porque um constelador, ele tem que fazer um trabalho muito sério e responsável, porque senão ele gera, né, karma para ele e para as linhas futuras dele, e aí isso não funciona. Então, o trabalho de campos coletivos, para mim, é um trabalho sagrado. Se você nasceu à luz de um tipo mental, tipo 5, 6 e 7, você provavelmente está inserido num campo mórfico ligado à emoção do medo. E aí precisa ser feito um trabalho também. Se você nasceu à luz dos tipos 8, 9 e 1, você tem uma ligação, uma lealdade sistêmica com campos ancestrais relacionados à raiva. E aí, pessoal? E aí que esses campos ancestrais estão pedindo por cura. Eles não querem revanche, eles não querem vingança. Eles querem apenas serem vistos, serem inclusos, fazerem parte. E aí nós falamos das 3 leis sistêmicas, das forças sistêmicas do Bert Hellinger. Eles querem que a gente diga, eu vejo vocês, vocês fazem parte, porque não existe julgamento quando a gente fala do ser humano e da nossa ancestralidade. Cada um fez o seu melhor. E aí nós vamos nesses 3 campos de medo, de raiva e de tristeza, fazemos movimentos sistêmicos. Nós nos libertamos para o nosso destino individual, que é maravilhoso, e que a nossa ancestralidade bate palma quando a gente se liberta, porque nós libertamos as nossas gerações futuras também. Não quer fazer por você? Faça pelas tuas gerações futuras, pelos teus filhos, pelos sobrinhos. E nós plantamos uma muda de amor nestes campos ancestrais. E nós transformamos esses campos ancestrais de medo, raiva e tristeza em campos de criatividade, em campos de amor. E esse trabalho eu posso fazer, você pode fazer, porque nenhum trabalho é individual. Você sempre está fazendo um trabalho que é coletivo para você, para toda a tua ancestralidade e para toda a tua geração futura. Você é um buscador. E um buscador sempre vem aqui para trazer uma cura, que é uma cura sistêmica. Nós, buscadores, temos esta linda missão. Ai, ai. Bom, final de semana eu estou no Rio, turma lotada. Dias 12 e 13 de outubro, eu estou lá em Sinop, no Mato Grosso. No final de semana seguinte, eu estou em Campo Grande, gente. Quem quiser, veja aí, manda o WhatsApp no 991225140.
Um beijo para vocês, felicidade, alegria e cura. Bom dia.